Emprego é fonte de renda, enquanto trabalho é fonte de vida. Mário Sérgio Cortella. Medeiros, o que é vida? Para mim, vida é um presente que você ganha. Se você prestar atenção, são 300 milhões de possibilidades para um ganhar a vida. Então a vida, para mim, a melhor definição é o presente para o vencedor. Quem venceu a corrida dos 300 milhões é quem tem o presente da vida. Você está vivo, claro. Mas qual foi o momento que você mais teve medo, então, na sua vida? Cara, acho que o momento que eu mais tive medo foi quando eu sofri um acidente. Aonde? Eu na época, servi em Vila Velha. A gente fez uma apreensão de 30 quilos de pólvora, né? Para quem não sabe, eu sou militar, né? Agora da reserva, mas durante muito tempo, durante 28 anos da minha vida, eu estive numa força armada. E nós fizemos uma apreensão de 30 quilos de pólvora. E a gente mandou essa pólvora para ser destruída. E durante o processo de destruição, alguma coisa saiu errado no processo e alguém me chamou. Eu não estava participando daquele processo de queima da pólvora. Me chamou e falou assim, na época eu era capitão, capitão, deu alguma coisa errada lá, só pode ir lá dar uma olhada, não está dando certo alguma coisa, não está indo. E pro meu azar, quando eu cheguei lá foi, e não deu tempo de eu sair, né? E eu queimei 35% do corpo, fiquei praticamente 14 dias na UTI. Na época eu tinha um filho de 2 anos e tinha um filho de 5 anos. E ali eu senti medo. Eu olhava pro teto, num quarto 2x2, cheio de aparelho, todo amarrado por equipamentos, com sondas, com um monte de coisa. Os médicos me desenganaram nos primeiros 10 dias e o meu medo era: alguém precisa ser pai desses 2 garotos. Eu preciso voltar porque eles precisam ter uma referência de pai, de homem. E isso realmente foi um momento, acho que foi o momento que eu mais senti medo na minha vida, de não poder ser pai daqueles 2 meninos. Você foi militar. Chegou até tenente-coronel? Coronel. Coronel. Eu, Dom Bosco, além de militar, sou filho de militar. E a típica vida do militar é uma vida nômade, né? Apesar de que, com meu pai, a gente foi muito estável em termos disso, mas os colegas dele não tinham grande parada. Você também circulou por várias regiões do Brasil, assim como no exterior, e logo a gente fala a respeito disso. Mas dentro dessa vida nômade, qual o ponto positivo e o grande ponto negativo para sua família? Cara, o grande ponto positivo é a diversidade. Você conhece o Brasil de uma outra maneira, né? Era como se você subisse uma elevação e visse o Brasil de cima, porque você consegue ter uma percepção. Eu morei, por exemplo, no Rio Grande do Sul, morei 4 anos no Pará, morei em Rondônia, morei no Paraná 2 vezes, morei no Espírito Santo, morei em São Paulo, morei no Centro-Oeste. Então eu tive a oportunidade, morei no Nordeste, eu tive a oportunidade de morar em todas as regiões do Brasil. Então isso, esse conhecimento do que é o seu país, esse conhecimento de você entender as diversidades, as características de cada povo, o que tem de bom aqui, o que tem de bom ali, eu acho que isso é sensacional, né? Agora, o grande problema, eu acho que é a falta de raiz. Então, eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, cada mudança era uma aventura. E quando os meus filhos se tornaram adolescentes, cada mudança era uma tristeza. Eu me lembro que a saída de Brasília, por exemplo, meus filhos já eram adolescentes, eu me mudei de Brasília para Salvador, foi muito duro. Meu filho estava namorando, deixar a namorada, ir para uma outra cidade. A saída de Salvador para Curitiba foi muito dura, porque eles já tinham um nicho, uma amizade construída. Então, acho que o lado bom é conhecer o seu país e entender as diversidades do brasileiro. O lado ruim era a falta de raiz, de criar amizades mais perenes. Pouquíssimas vezes na vida eu vi meu pai militar mais sentimental, meio que querendo chorar. E eu me lembro disso muito bem no dia que ele foi para a reserva. Minha mãe estava na área de lavação de roupas, passando a roupa, e ele estava lá conversando com ela, tinha acabado de chegar, eu acredito, final da tarde, e era a companhia de infantaria, que ele estava se despedindo, vamos dizer assim.
E, claro, era algo que marcava ele, porque os últimos 30 anos era aquele hábito, né? Qual foi o maior impacto quando no outro dia você não precisou, mas talvez de forma automática acordou 5, 6 da manhã para botar a farda, que agora já não existia mais, né, e ir em direção ao EB? Eu acho que o maior impacto foi o café da manhã. Café da manhã? Acho que foi o maior impacto, porque eu sempre tomava café da manhã, já fardado, e levantava da mesa, né, escovava os dentes e saía. Quando eu terminei o café da manhã, que eu não tinha para onde ir, né, ou seja, estava ali, poxa, acho que ali caiu a ficha e falou assim, a partir de agora é uma nova vida, a partir de agora é um novo momento. Então acho que eu senti um pouco de falta que acabava o café da manhã, eu ia para o quartel, já ia para a educação física, enfim, então aquele sentimento de que falta alguma coisa, aquele sentimento de que está incompleto aquele dia, aquele sentimento de que algo realmente mudou e é uma nova fase, é um ponto de não retorno. Eu acho que no café da manhã que a minha ficha realmente caiu e falou, poxa, agora você precisa ressignificar, repaginar e mudar a tua carreira, mudar a tua história, mudar teus hábitos, mudar a sua forma de ver a vida. Então acho que o café da manhã foi algo impactante para mim, quando eu falei assim, cara, eu não tenho por que levantar dessa mesa agora e sair na porta. O militar, tipicamente, claro, comparado a outras carreiras, ele se aposenta relativamente cedo, né? 48 anos, 50 anos, grande parte, né? Claro, tem ainda aquela variável que não sei se ainda está funcionando dentro do Exército Brasileiro, de se você trabalha em zonas de risco a cada 2 anos, poupa, sei lá, 8 meses na aposentadoria, mas grande parte ali até os 50 acaba se aposentando. Há pessoas que nessa transição de carreira começam a preparar um paraquedas antes de pular daquela aeronave. Já outros se aposentam ali por volta dos seus 48, 50 e ficam até morrer aos seus 70, 80, 90 anos, né, simplesmente aposentados. Okay? Quando que você começou a preparar um paraquedas? Porque, tipo assim, caramba, eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer depois, porque senão eu acho que nem a minha mulher me aguenta, né? E talvez você também, que é um cara inquieto, também não se aguentaria. Porque você acredita que pode gerar mais valor? Olha, foi até assim, de uma forma não planejada a decisão. Aí depois que eu tomei a decisão, aí veio a fase do planejamento. Eu servia na época, em 2016, numa cidade no interior de São Paulo, em Lins. E uma grande empresa foi no quartel e pediu para que algum militar pudesse fazer um workshop de liderança na empresa. E eu fui o escalado. Eu, na verdade, não era a minha missão, não era a minha função, mas o comandante chamou quem era o militar da função, conversou com ele e sentiu que ele não foi muito bem receptivo, não foi muito bem, não recebeu muito bem aquela não mensagem. Não queria pagar aquela missão. Porque era uma missão de muito risco. Você ia trazer 100 civis para dentro do quartel, ia fazer um treinamento com eles, e em cima daquele treinamento ia tirar lições de liderança. Ele não era um trabalho simples, porque você não estava lidando com militares, eram civis, e o militar normalmente não está muito acostumado a trabalhar com o civil, né? Porque a gente tem a cultura interna. E o outro problema era como adaptar aquele conteúdo para uma realidade de uma fábrica, sendo que você nunca esteve dentro de uma fábrica. A vida toda você serviu... Aquartelado. Aquartelado, né? Então era realmente uma missão difícil. Quando o comandante me chamou, ele falou assim, Medeiros, conversei com fulano e tal, mas não senti muita receptividade, eu tô achando que ele não vai conseguir fazer os links que precisa. Mesmo não sendo a sua função, eu já era mais antigo, porque eu já era major, quase saindo tenente-coronel, então essa missão era uma missão para um capitão. Mas ele falou assim, cara, eu preciso que seja alguém de confiança, que eu possa entregar essa turma e dar certo. E eu fiz o evento, fiz um workshop com diversas atividades. E a gestora de RH da empresa, no final do treinamento, me chamou. E falou assim, você faz isso profissionalmente? Eu falei, não. Ela falou assim, olha, a gente lá na nossa empresa, uma multinacional, já contratou fulano, ciclano, e falou vários nomes importantes do mercado de palestra, de personalidades grandes. E ela falou assim, olha, eu nunca vi a minha equipe sair tão motivada e engajada de um treinamento igual esse.
E ela disse assim, ó, você já ouviu falar no Roberto Chiniachika? Eu falei assim, já vi os livros dele, já ouvi falar. Ela falou assim, olha, ele tem um curso que se chama Negócio de Palestras, você precisa ir lá fazer esse curso para você pegar a técnica. Quando você voltar, terminar o curso, me liga que a nossa empresa vai te contratar para você ir nas outras unidades que não te conheceram nesse treinamento. E aquilo me impactou, porque eu nunca tinha pensado em fazer uma outra coisa que não fosse aquilo que eu fazia até o momento. Característica entre os militares. E era 2016, o meu tempo terminaria em fevereiro de 2022, e eu falei, agora eu preciso fazer isso acontecer. Fui para São Paulo, fiz o curso, adorei. Falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Na época era presencial? Era presencial, é. Tá. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu lembro que o curso era um valor bem elevado, né? E eu fiquei naquela, faço ou não faço, faço ou não faço. Eu falei, cara, vou fazer, vou acreditar no que essa menina falou. Fui para São Paulo, fiz o curso, adorei. Quando deu o último dia do curso, o Roberto falou essa expressão, ponto de não retorno. Que cada um de nós precisa marcar na nossa vida alguns pontos de não retorno. É aquela coisa que você fala, ó, a partir de agora vai ser diferente. E eu disse, esse domingo é para mim um ponto de não retorno. A partir de hoje, eu não volto para o mesmo ponto. Eu vou começar a pensar como é que eu vou fazer essa transição. Continuei sendo o militar que eu precisava ser, entregando o que eu precisava entregar. Tanto é que depois disso fui convidado para ir para outras missões. Por exemplo, fui diretor de uma escola de saúde do Exército, que é o diretor de ensino de uma escola de saúde. Não é no Rio mais, agora está em Salvador. Aqui era no Rio, que o meu pai fez, então está em Salvador agora? Está em Salvador agora. Então, eu fui o chefe da divisão de ensino dessa escola. Então, assim, eu recebi diversos convites para ocupar posições importantes. Isso prova que eu não deixei o meu trabalho de lado. Mas eu comecei a preparar a transição. E eu falei, em fevereiro de 2022, eu vou pedir a reserva e vou viver de treinamentos e palestras. E foi exatamente o que eu fiz, Dalbosco. Eu comecei a fazer o processo acontecer, não me apressei, não joguei fora o que eu já tinha conquistado, mas eu fiz um processo de transição de carreira que quando chegou no último dia meu de serviço, eu já estava praticamente assim com o meu chip 90% adaptado, que eu ia ter uma nova vida, uma nova carreira, uma nova profissão, uma nova forma de contribuir para a sociedade. Eu não consegui ir em fevereiro, porque a gente teve um problema de extensão de tempo, né, de serviço. Era 30 anos quando eu tomei essa decisão, passou para 35. Então eu tive que pagar um pedágio a mais, vamos colocar assim. Oi, que maravilha, hein? Tipo, mudar a regra no meio do jogo. Mas eu saí em dezembro. Então não consegui sair em fevereiro de 22, mas saí em dezembro de 22. Então, assim, no meu caso, eu me sinto assim extremamente adaptado, porque foram 5 anos de preparação. Medeiros, dentro desse processo de preparação, tem muitos seguidores que estão nos vendo ou nos escutando, independente seja vídeo ou em algum podcast. E muitos, inclusive, ou que me abordam, ou que também vão se questionar a partir de agora, tipo, caramba, eu tenho essa vontade de fazer uma transição de carreira, mas estou me cagando todo, estou com medo danado. Qual é a principal dica para quem quer começar a montar o seu paraquedas antes de resolver pular da aeronave? Bom, para você que está nos assistindo, eu vou te dizer o seguinte. Para mim, o que fez muita diferença na minha vida é não esquecer o passado. Eu decidi que eu ia fazer uma transição de carreira, mas isso não fez eu jogar fora ou desprezar tudo aquilo que eu já tinha vivido anteriormente. Ficar mais 5 anos na força, a partir do momento que eu tinha decidido a fazer a transição, me deu paz, me deu tranquilidade, me deu oportunidades de errar, me deu oportunidades de descobrir o novo que eu queria fazer. Eu vejo, Dalbosco, muitas vezes, que a pessoa fala, eu quero fazer uma transição de carreira. E a partir daquele momento, ela vira a chave e fala assim, tudo que eu fiz para trás está errado, ou então eu desligo a chave agora e vou ligar a nova chave. Não é assim. Você precisa ter um tempo de adaptação. E usa o seu passado para uma narrativa que ele coloca numa geração de valor daqui para frente. Exatamente. Então eu comecei a fazer a transição assim, cara, hoje eu estou 90 aqui, 10 lá. Hoje eu estou 80 aqui, 20 lá. Hoje eu estou 60 aqui, 40 lá. Eu fui começando a fazer essa transição de energia, de aprendizado, dinheiro, de estudo, de investimento, até o momento que eu falei, cara, agora eu estou 90-10. Eu posso sair que eu estou adaptado numa nova realidade, vamos colocar assim.
E onde é que você, dentro dessa transição, colocou o dinheiro que foi mais compensador? Bom, o dinheiro na minha vida, eu vejo assim que o dinheiro é sempre uma consequência, tá? Eu trato o dinheiro como duas coisas, como financiador ou como consequência, né? Ou ele é financiador ou ele é recompensa. Quando eu estava 100% no Exército, o dinheiro que eu tinha ganhado até aquele momento ali, ele ia ser usado para ele ser a ferramenta de alavancagem. Então eu entendia que muitas vezes eu precisava investir para que aquilo ali me alavancasse para uma nova realidade. Hoje que eu estou na profissão como treinador e palestrante, eu posso te dizer que eu ganho, às vezes, 3 vezes ou às vezes 4 vezes mais no mês do que eu ganhava quando eu comecei a fazer essa transição de carreira. Mas ela é, na verdade, uma recompensa de um plano, de uma estratégia que foi muito bem executada e de um suor e um trabalho que foi entregue ao longo desses 5 anos. Então, o que eu percebo é o seguinte, ninguém vai numa loja, Dal Bosco, e paga R$100 numa camisa que vale 20. Você pode pagar 22, 25, mas você não paga 100. Como também, ninguém vai numa loja, numa camisa que custa 300 e paga 50, porque o vendedor não vai querer. Você pode pagar 290, 280, tá? Então, a grande verdade é, o dinheiro, na verdade, é só uma referência de valor. Quando você usa o que você tem para gerar conteúdo, para gerar conhecimento, para gerar valor, mais na frente o mercado vai devolver para você aquilo que você vale. Então a grande verdade é, o dinheiro é só uma devolução daquilo que você realmente entrega de valor para as outras pessoas. O mercado nos paga pelo que a gente está gerando de valor, a grande verdade é essa. Exatamente. Você pode ter uma camisa de 20 e uma camisa de 300. Ninguém paga 300 na de 20 e ninguém paga 20 na de 300. E quando a gente fala em gerar valor, estamos também marcando a nossa marca na mente das outras pessoas. E, consequentemente, vamos construindo um legado, positivo ou negativo, dentro dessa consistência do modo que a gente vai impactando e se tornando memorável perante a opinião das outras pessoas. Quando você morrer, e se puder colocar câmeras para ver as pessoas que estão ali reunidas ao entorno do caixão, né? Como eu falava com o Marcos Pereira, né? meu mentorado e entrevistado já aqui nessa mesa, eu falava o seguinte, bom, no velório é o ambiente mais mentiroso que tem, né? Porque aquele corpo, aquela pessoa praticamente não tem nenhum defeito, né, no velório. Ai, como ele era bom, e lá vai. E o resto tudo mentindo, né, como se também a outra pessoa não tivesse defeitos. Mas o que você espera de coisas boas que falem de você? Cara, eu acho que a primeira coisa que eu espero que eles falem de mim é que valeu a pena ter vivido a jornada ou ter participado, ou eu ter participado da jornada deles aqui na Terra. Segunda coisa que eu quero que eles falem de mim é que eu era alguém que acreditava na vida e acreditava em mim e acreditava no outro, que eu não desistia, né? Eu tenho uma mentoria que chama Imbatível. E eu costumo sempre dizer que o imbatível não é aquele que ganha todas as batalhas. O imbatível não é aquele que acerta sempre. O imbatível não é aquele que tem o maior cachê. O imbatível não é aquele que tem o melhor carro. O imbatível não é aquele que tem a melhor casa. O imbatível, para mim, é aquele que não desiste de lutar, né? O prefixo in quer dizer não. Então, é aquele que não se deixa abater. E a vida é muito isso, né? A gente passa, às vezes, por muitas situações na vida que a gente não espera. E muitas vezes a gente não pode se deixar abater. A gente precisa continuar acreditando em si, acreditando no outro, acreditando na vida, acreditando em Deus e acreditando que aquilo que a gente viveu até agora, se não deu certo, pelo menos eu vou aprender com isso. Eu costumo sempre dizer que quando eu não venço, eu aprendo. Então eu estou sempre ganhando. Ou eu ganho o que eu esperava ganhar, ou eu ganho um ensinamento que vai me ajudar na próxima jornada. Quando a gente fala em termos de entender que a nossa vida ela tem uma finitude, ou seja, de que a gente vai morrer, a gente só não sabe quando, a gente começa a correr, vamos dizer assim. O Medeiros talvez começou a correr a partir dos seus 30, 40 anos, porque assim, caramba, passei talvez, pelo menos de acordo com o IBGE, da metade da vida, da expectativa do homem brasileiro, que são 72 anos, né, e mulher por volta de 79.
Aí a gente começa a pensar em legado, a gente começa a pensar de alguma maneira que eu tenho que construir algo um pouco maior do que apenas trabalhar para um CNPJ, vamos dizer assim. E quando a gente começa a entender esse momento mori, essa questão da finitude da minha vida, eu começo a ver que eu não posso mais perder tempo. Com que o Medeiros perdeu muito tempo na primeira metade da vida dele, que hoje nem ferrando que ele dá tempo para aquela desgraça. Cara, eu acho que eu perdi muito tempo com perfeccionismo. Nada típico dos militares. Não, nada típico. Eu acho que eu perdi muito tempo com perfeccionismo. Por quê? Porque no quartel a gente tem uma cultura de erro zero, né? E eu entendo isso, o porquê disso. Porque qualquer erro numa operação, isso impacta em vidas. Ou vida de civil, ou vida de militar, né? Então, o nosso erro precisa ser zero, para que a gente consiga voltar com todo mundo para casa. Só que você transcende isso dos portões do quartel. Você acaba sendo uma pessoa muito que se cobra muito, que cobra muito do outro. Se você não se policiar, você acaba se cobrando muito dos filhos e da esposa. Então você precisa, às vezes, aprender a fazer essa dissociação. E quando você me pergunta o que eu perdi muito tempo, durante muito tempo eu ficava assim, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que, eu me lembro que quando eu entrei nesse curso que eu te falei, em 2016, era um auditório com 800 pessoas, quase 1000 pessoas. E eu olhava as pessoas muito bem vestidas, as pessoas falando palavras que eu não sabia nem o que era, as pessoas falando termos que eu falava, meu Deus. Hard skill, soft skill. Cara, aquele monte de termo. Leadership. E eu ficava assim, meu Deus, da onde vem, que mundo é esse? E durante um tempo, eu tinha dúvidas de saber se eu seria capaz ou se eu teria condições de vencer nesse mercado. Então, acho que eu perdi muito tempo com isso. Até um dia que eu aprendi uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre perfeição e aperfeiçoamento. Que o verdadeiro imbatível, a verdadeira pessoa que aproveita a sua passagem pela vida, o verdadeiro professor, o verdadeiro mentor, não é aquele que ensina alguém a ser perfeito, mas é aquele que ensina alguém a se aperfeiçoar a todos os momentos. A perfeição ela é ilusória, o aperfeiçoamento ele é palpável. A perfeição ela é uma prisão, porque ela te segura muitas vezes porque você tem medo de não atingir a expectativa. O aperfeiçoamento é você olhar para trás e falar assim, cara, eu não sou perfeito hoje, mas eu fui melhor hoje do que eu fui ontem. Pô, eu não sou perfeito amanhã, mas hoje eu sou um profissional melhor do que eu fui anteontem. Então, quando você começa a olhar para o aperfeiçoamento e você começa a falar assim, cara, minha palestra não foi perfeita, mas a minha palestra hoje foi melhor do que a última que eu dei. Poxa, a minha palestra não foi perfeita, mas hoje eu consegui corrigir aquele erro que eu cometi na última. Eu não sou perfeito, mas também não sou um bosta. Eu não sou perfeito, mas estou em aperfeiçoamento, né? Justo. E aí foi uma virada de chave da minha vida, o seguinte, quando eu percebi que o perfeccionismo, ele olha para o outro. Porque se ele acha que algo é perfeito, é porque alguém traçou um modelo ou traçou um perfil de perfeccionista. Por exemplo, você começou com uma frase do Cortella, que é um dos maiores palestrantes do Brasil. Então, quando eu olhava para o Cortella, eu falava assim, cara, que eu nunca vou ser um Cortella. E ele virou um modelo de perfeição. Estou dando só um exemplo, porque você começou com a frase do Cortella, ou então o Roberto, por exemplo. Poxa, o Roberto, eu nunca vou ter um evento para 6.000 pessoas, 7.000 pessoas, como eu participei com ele. Poxa, eu olhava para aquilo, mas aí eu percebi o seguinte, peraí, toda vez que eu me preocupo com o perfeccionismo, é porque eu crio na minha cabeça um modelo baseado em outra pessoa. E quando eu crio na minha mente um mindset de aperfeiçoamento, o modelo é baseado nas minhas capacidades, no momento que eu estou, naquilo que eu estou fazendo. Então eu paro, quando eu troco o aperfeiçoamento quando eu troco o perfeccionismo pelo aperfeiçoamento, eu paro de olhar para o outro e passo a olhar para mim mesmo. Acho que essa foi a chave que eu virei e falei, cara, agora eu não preciso mais perder tempo. Eu começo, me ver como incomparável. Exatamente. Porque eu começo a me sentir, de fato, como um ser único aqui. E sendo um ser único, eu tenho a capacidade de ser marcante, memorável e impactante. Agora, uma coisa é ser capaz. Agora, outra é você ter a competência de fazer essa entrega. E aqui vem outra questão.
Por que você acredita que muitas pessoas têm a capacidade de gerar muito mais valor do que estão gerando hoje em dia no seu ambiente pessoal e profissional, mas não entregam? O que bloqueia elas de ir em frente? Porque você, por exemplo, tem a mentoria imbatível. E ali você trabalha com muitas pessoas cheias de bloqueios, cheias de crenças limitantes, cheias das frases de um dia eu vou fazer, e o que começa com um dia eu vou fazer geralmente não faz. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a gente precisa entender, né? Você falou até desses termos, soft skills, hard skills. A gente precisa entender que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, assim, o ser, ele não dissocia da alma e do espírito para viver o físico. Você está aqui com as três, ou os três componentes presentes. O profissional é corpo, alma e espírito. Tá? Quando a gente fala de conhecimento, está muito ligado ao que é físico, ao que é cognitivo. Mas você ainda tem mais dois campos para trabalhar. Você tem a alma, que é onde estão os sentimentos, né? E você tem o espírito. E normalmente o que pega no profissional é a alma. É porque é ali que estão escondidas as nossas dores ou crenças anteriores. E essas crenças alimentadas, muitas vezes, se tornam os nossos monstros. Eu me lembro de uma passagem que aconteceu comigo em Salvador. Eu tenho um filho que ele é um atleta, assim, de qualquer coisa que você põe ele para jogar, ele é impressionante, né? Para estudar também é uma dificuldade. Mas, ó, ele joga... Característica de quem adora bola, né? Geralmente o cara foge do... Pô, ele é um canhoto, joga futebol muito bem, ele joga vôlei muito bem e joga basquete muito bem. Então, futuro talvez atleta, jogador do Coxa, do Paraná ou do Atlético Paranense. Tem que ver qual que vai estar menos pior na época. Então, aí ele era de um time de basquete lá em Salvador, sub-17, sub-16, não me lembro, ele tinha 13 anos. E assim, eu não sou alto, a minha esposa não é alta, então ele é baixinho. Não é que ele é baixinho, ele é mais ou menos da minha altura, mas assim, não é para basquete, ele não é grande daquele jeito. Pô, seus filhos já têm essa idade, meu Deus. É. Eu pensei que eles eram... Aquela foto, então, que eu vi, que a gente estava juntos em Alphaville, então era a época que eles eram criancinhas. Aquela foto é de 2011. Ah, então tá aí. São 10 anos de diferença. E aí, o que aconteceu? Ele tinha um campeonato, o campeonato era num shopping. Como assim num shopping? Exatamente, eles montaram uma quadra de X3, né, que eram 3 só. Virou uma moda, uma febre, uma época. E aí o shopping ficava lotado. E quando a gente chegou no shopping, você precisava fazer aquele teste, acho que é o PCR, né, para jogar. Ele virou e falou assim, pai, não vou jogar não, tô com medo de fazer esse teste. Aí eu falei assim, pô, mas por quê? Ele falou assim, não, esse teste, não sei o quê, eu tô com medo do teste e tal, não vou jogar. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, tudo bem, se você não vai jogar, te respeito, não tem problema, a gente vai para cá, só tem o seguinte, na segunda-feira você tá fora da escolinha, vou lá te desmatricular. Aí ele, não, que isso, pai, não sei o quê, não sei o que. Eu falei, ó, é a regra, ou você joga, ou você segunda-feira tá fora. Eu falei, ó, você treinou, você é o armador, o seu time tá te esperando, o seu treinador tá aqui. Confiam em você. Confio em você. Não quer jogar? Eu não vou te obrigar a jogar. Mas a partir de segunda-feira o seu compromisso acabou com eles. Fomos pro carro. Quando chegou no carro que eu abri a porta, ele bateu a porta do carro. Pai! Aí começou a chorar. Pai, por que você não pode fazer isso comigo? Que eu não sou soldado do quartel, que eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu escutei ele falar, eu falei, Lucas, eu já te falei a regra. Ou você faz o teste e joga, ou você volta para casa. Só que tinha um problema. O Lucas, com 9 anos, ele jogava num time em Foz do Iguaçu, eu morava em Foz, e ele treinava muito bem. No treino ele arrebentava. Quando chegava no jogo, ele não queria entrar na quadra. E várias vezes eu voltei com ele para casa, porque ele não queria entrar em quadra. E como ele jogava muito bem futebol, ele jogava no time de cima. Então, os meninos eram grandes, e ele era baixinho. E muitas vezes eu voltei com ele para casa. E naquele dia, me deu um insight que eu falei, cara, eu vou bater o pé. Aí eu falei para ele, ou você volta e faz o teste e joga, ou a gente vai embora para casa. Ele voltou e fez o teste. Quando acabou de fazer o teste, ele não queria entrar na quadra. Ou seja, eu sabia que o problema não era o teste. Ele estava com medo de enfrentar novamente pessoas maiores do que ele que iriam participar daquele campeonato. E ele começou a me dizer, pai, a hora que eu errar vai todo mundo me vaiar. A hora que eu errar, as pessoas vão me xingar e tal. E eu virei para ele e falei assim, Lucas,
todas essas pessoas que estão aqui, elas são pais de atletas. Você é o menor. Acha um jogador menor que você aqui. Todo mundo aqui tem 16, 17, 15 anos. Você tem 13. Se você errar, eles vão te aplaudir. Você talvez seja um dos poucos que tem a condição de errar e ser aplaudido. Porque todo mundo vai achar bonito você entrar na quadra da sua idade. E aí a gente começou a conversar, ele entrou. Foi um dos melhores do time, fez várias cestas. O pessoal aplaudia. Eu lembro de uma cesta que ele fez, que o pessoal aplaudiu de pé ele. No final ele saiu, me abraçou e falou assim: pai, muito obrigado por você não ter deixado eu voltar para casa. E nunca mais ele deixou de participar. Aí depois ele foi para a seleção baiana de vôlei e quase agora, na verdade ele pediu para sair, ele chegou a entrar num time de vôlei aqui no Paraná, mas aí ele pediu para sair porque agora ele está envolvido num outro projeto dele aí de marketing digital. Mas onde eu quero chegar? As pessoas desistem não é por falta de capacidade. As pessoas não vão para frente não é por falta de capacidade, mas é por interferência. Existe uma fórmula, Dal Bosco. Para você que está assistindo a gente, anota essa fórmula. Alta performance é capacidade menos interferência. Você pode ter uma capacidade alta. Se você tiver uma alta interferência, o seu resultado vai ser baixo. Se você tem uma alta capacidade e você trabalha para diminuir a interferência, o seu resultado se modifica e aumenta. Por exemplo, o Lucas, ele tinha uma ótima capacidade para fazer o que ele estava se predispondo a fazer, mas ele tinha uma grande interferência. Ele tinha medo de jogar com os grandes. Quando ele venceu a interferência, ele entregou o resultado que ele precisava entregar. Existe algo seguro na vida? Olha, só a morte, né? A única coisa que é segura na vida é a morte. Não tem volta. Não tem volta. Você morreu, acabou e você vai morrer. Fora isso, tudo pode mudar. Enquanto você estiver aqui, você pode mudar. Medeiros, você já teve inclusive experiência internacional, missão do Exército Brasileiro no Haiti. E lá você viu a pobreza, a desgraça e a morte de perto. Assim como nos meus 3 anos morando na África, também vi muito isso próximos, né? Esse tipo de realidade que muitas vezes, para quem inclusive está no Brasil mesmo, sendo um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, dependendo da classificação, só vê por televisão. Claro, a não ser em alguns polos no Brasil que realmente a miséria está muito presente ali. Mas a miséria, quando a gente fala, e os riscos de África ou mesmo no Haiti, eram num padrão diferente de países e continentes que viviam, por exemplo, em guerra frequente. O que você viu no Haiti que mais lhe tocou e que talvez não saia da sua mente diariamente até hoje e que você ou tem que trabalhar aquilo para aquilo não lhe afetar, não lhe causar uma depressão, ou aquilo lhe serve como um motivador para você entregar ainda mais valor? Cara, acho que foram 2 cenas assim que, para mim, me tocaram muito. Quando eu cheguei no Haiti, eu tinha dentro de mim que eu precisava fazer alguma coisa diferente, que não tinha nada a ver com militarismo, né? E aí tinha uma pessoa lá, uma missionária brasileira, que cuidava de orfanatos. E eu disse para ela assim, eu queria visitar os orfanatos para eu conhecer um pouco a realidade. Então, todo sábado, eu tinha uma folga. Então, a gente trabalhava de domingo a sexta e sábado era folga. Então, sábado era um dia que eu podia sair da base. Era o único dia que eu podia sair da base. Assim, sair para fazer coisas que não eram coisas da profissão. E aí, todo sábado de manhã, ela passava lá, me pegava e eu ia em algum orfanato. Eu me lembro de um orfanato que eu fui que me tocou muito. Tinha uma fila de crianças subindo, descendo a escada, e a criança vinha, a pessoa pegava um pão de sal, dividia esse pão de sal em 5, 6 pedaços, e a criança chegava com a canequinha, e ela parava a canequinha assim, e Dal Bosco, sem brincadeira, não era mais do que um dedo, no máximo 2 dedos de leite na caneca. E o pão dividido em 6 pedaços. Quando as crianças terminaram de descer, eu perguntei assim, mas elas comem só isso? Aí ela falou, não, às 3 horas tem o almoço. Aí eu falei assim, tá, o almoço é 3 horas da tarde? Isso era 7 horas, 8 horas da manhã. Sim. E eu falei assim, e que hora é a janta? Não, não tem janta. Ou a gente já faz às 3, porque é uma refeição.
Aí ela virou para mim e falou assim, mas você quer ver algo ainda pior? Eu falei, quero. Aí ela me levou num outro orfanato, que eram as condições muito piores do que essa, que eles moravam imagina um compensado, colocado deitado, e uma telha por cima, baixinho, que eu tinha que entrar abaixado, um calor no Haiti de 50 graus, 40 graus, um bafo que ficava ali dentro, 30 crianças amontoadas no chão. Quando eu olhei, cara, quando eu entrei, o odor que saía, e eu falei assim, eu fui na cozinha para ver a comida. Porque primeiro eu fui nesse do café da manhã, até eu chegar do outro lado, já era quase na hora do almoço. A comida era água, Dom Bosco, água, fubá e pelanca. Não era carne. Sabe, imagina aquela parte branquinha que você tira da carne, que fica aquele filetinho de carne ali. Água, fubá e pelanca. E era a única refeição que eles tinham. E aquele monte de... Cara, eles vinham, te abraçava na perna. Aquilo cortou meu coração, assim, de uma forma tremenda. Voltei para a base, reuni alguns militares lá, falei, pessoal, ó, eu vi isso. Eu consegui 32 militares, eram 32 crianças. E cada militar, todo mês, contribuía com $20. E todo sábado, eu saía com a missionária, comprava comida, comprava coisas, e a gente levava para o orfanato. E durante os 8 meses que eu fiquei no Haiti com essa turma, durante 8 meses a gente adotou, cada um adotava uma criança com $20. Então foi uma coisa assim interessante. Uma segunda coisa que foi muito marcante para mim, eu era responsável por fazer a logística. E eu comprava mantimento na República Dominicana. E eu precisava ir na fronteira da República Dominicana para botar o mantimento para dentro do Haiti. Por quê? Porque caminhão da República Dominicana não entrava no Haiti. Primeiro que eles são rivais, vamos botar assim, tá? Então, o caminhão dominicano entrou no Haiti, é saqueado na hora, tá? Muitas vezes até o motorista é morto. Então eu ia com tanque de guerra, com tanques, com caminhões do exército, tanque. Eu ia até a fronteira e a gente fazia o transbordo do alimento da República Dominicana para os caminhões do exército. E eu trazia para Porto Príncipe esse material. Eu saía na madrugada de Porto Príncipe, eu ia para a fronteira, que devia ser uns 300 quilômetros, 400. Quando chegava na fronteira, eu fazia esse transporte. Numa dessas colocadas de caixa de leite no fundo do caminhão, o soldado foi empilhando a caixa de baixo, com, não sei se é com 24, não sei se é 12 ou 24, aquela caixa de leite quadrado que você compra no mercado inteiro, acho que são com 12, né? Ela cedeu e as caixas estouraram com o peso das que estavam por cima. Aquele leite, ele vinha descendo pela carroceria do caminhão e ele caía, pingando lá atrás na carroceria do caminhão. Dom Bosco, sem brincadeira, juntou mais de 30 crianças embaixo do caminhão para botar a boca, para disputar aquele leite que pingava. Eu me lembro que eu olhei aquilo, os soldados olharam aquilo, devia ter uns 20 soldados comigo ou mais, e a gente carregava um negócio que a gente chama de catanho, que era água, pão, um lanche para você, porque você ia de manhã, voltava no final da tarde. 600 quilômetros, isso, você não tinha almoço. E lá não é o lugar que você para na beira da estrada, come um lanche, não tem isso. Não tem isso. Os trajetos que eu fazia em Angola, 16 horas, só via tanque de guerra abandonado dos dois cantos e pobreza, né? E outra coisa, água lá, cólera, comer coisa lá, era você pedir para, muitas vezes, pegar uma bactéria, alguma coisa, tá? Então você não podia comer fora da base, só podia comer na base. Então você preparava aquele catanho para levar para o soldado se alimentar durante o dia. Não teve um, Dom Bosco, que ficou com o seu catanho. Todos pegaram e deram o catanho para as crianças. Então, essas coisas me marcaram muito. E a última que me marcou muito é o valor da vida. Lá você via um cadáver no chão, as pessoas passavam, e ele ficava ali uma semana até demais, mas ficava 2, 3 dias ali até o cheiro de não aguentar mais para alguém recolher. E às vezes a própria população recolhia sem saber até quem era. Entendeu? Mas assim, você via o corpo no chão, ele foi morto ontem, ele continua ali e o pessoal passando para lá e para cá. Então assim, o valor, a vida perdeu muito valor. A miséria, a dor, ela fez a vida perder valor. Ninguém ligava do corpo ali no chão. A gente vira o animal nas piores perspectivas que se pode ver um animal possível. Então, assim, foi muito duro a volta. Sabe, assim, eu me lembro que era uma tensão muito grande,
Quando eu voltei para o Brasil, eu demorei uns 6 meses para voltar à CNTP. E na sua missão lá, algum soldado brasileiro faleceu? Não. A gente teve feridos, mas ninguém faleceu, não. As missões anteriores tivemos óbito, mas na minha não tivemos óbito, não. A gente só teve feridos. Ferido teve. Você perdeu na sua vida alguém que você gostava muito? Sim, meus irmãos da minha família. Em realidade, eu sim, sinto que eu teria que ter passado mais tempo com eles. Meu pai, meus irmãos, minha mãe. Medeiros, a gente não sabe quando se vai, né, deste plano. Mas lá na frente, quando se vê várias entrevistas e várias pesquisas com pacientes em estágio terminal ou, né, indo ao leito de morte, vamos dizer assim, o que mais elas se arrependem é pelo que elas não fizeram, né? Raramente alguém se arrepende por algo que tenha feito. Uhum. Quando você chegar lá em frente, o que você quer menos se arrepender? Ou seja, tipo assim, estou de consciência limpa porque aquilo que eu tinha muito medo, eu fui lá e fiz. Cara, eu acho que assim, o que eu quero menos me arrepender é de não ter sido um pai presente. Né? Eu sou um cara muito agitado e faço diversas coisas, viajo demais. Então, uma das coisas que eu mais me preocupo em não ser é ausente em casa, com a minha esposa e os meus filhos. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que nenhum sucesso profissional vale o insucesso como pai, o insucesso familiar. Então, acho que uma das coisas que eu mais me preocupo e não quero me arrepender disso ter sido um problema que eu vivenciei ao longo da minha jornada, é ter sido ausente ou não ter sido uma referência para os meus filhos. Eu quero sempre ter a consciência limpa de que eu fui um pai presente na vida deles, mas muito mais que presente. Eu fui um pai que fui referência para eles como homem, como profissional, como cidadão. Isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com posição social. Isso tem a ver com falar assim, cara, o meu pai foi um homem de verdade. Se eu fizer o que meu pai me ensinou, eu vou ser um bom cidadão. Acho que essa é uma das coisas que eu não posso me arrepender. Eu não posso chegar lá, olhar para trás e falar, pô, devia ter feito isso. E quando a gente fala nessa questão de se tornar uma marca, de fato, inspiradora, você traz muito isso nas suas próprias palestras. Ou seja, as pessoas realmente saem dali tipo, caramba, eu preciso daqui para frente agir de maneira distinta, gerar mais valor. E este é um ponto de não retorno, a palestra do Medeiros. Pensando nessa perspectiva, as pessoas começam cada vez mais a pensar que existe algo nesta vida além de apenas trabalhar para um CLT, né? Como um CLT num CNPJ. Eu preciso encontrar para o que realmente eu vim, né, neste plano. Como é que alguém pode encontrar para o que veio neste planeta? Bom, existe um negócio chamado posicionamento, tá? O que é posicionamento? Eu costumo dizer que posicionamento é você achar o seu espaço no palco. Posicionamento é você achar o seu espaço na sociedade. Posicionamento é você achar aquilo que você faz acima da média e que você ajuda o outro, né? Como é que acha um posicionamento? Eu costumo dizer que para achar um posicionamento você precisa de 4 coisas. A primeira coisa, você precisa descobrir o que você gosta de fazer. Por exemplo, eu gosto de jogar futebol, gosto de dar aula de matemática, gosto de dar palestra e gosto de cozinhar. A segunda coisa é, do que eu gosto de fazer, o que eu faço acima da média? Então, eu acho que eu faço acima da média. Sou um ótimo professor de matemática, dou palestra acima da média e acho que jogo futebol acima da média. Joguei futebol até muito tempo, amador, né? Mas não cozinho acima da média. Então, apesar de eu gostar, isso vira um hobby de domingo, igual a gente estava conversando antes ali, né? Domingo eu saí para comprar uma carne, fazer um churrasco para a turma, então isso vira hobby, tá? Bom, a terceira pergunta é, o que o mercado reconhece que eu faço bem? Uma coisa é você gostar, uma coisa é você achar que faz bem, e a outra coisa é o que o mercado reconhece que você faz bem. Então o mercado reconhece que eu faço bem dar aula de matemática e o mercado reconhece que eu faço bem dar palestra. Por quê? Porque eles me pagam por isso.
Mas o mercado não me paga para jogar futebol. Eu nunca ganhei R$1 para jogar futebol, apesar de adorar jogar futebol, de jogar futebol praticamente toda semana, mas o mercado não me paga por isso. Então o mercado não reconhece que eu faço aquilo tão bem a ponto de merecer o retorno. Então eu já estou na terceira fase. É na verdade um funil que vem afunilando. O que eu gosto, o que eu acho que eu faço acima da média e o que o mercado realmente reconhece que eu faço acima da média a ponto de me pagar por isso. E aí vem o quarto ponto, que talvez seja uma das coisas mais importantes. De tudo isso, qual delas me faz mais feliz com o retorno que eu tenho? Com aquilo que eu ganho, tá? E aí vem o meu último ponto. Apesar de eu ser um ótimo professor de matemática, acho que sou, o mercado reconhece. Quem aprende matemática comigo fala, Carlos Medeiros, poucas vezes eu vi alguém ensinar matemática dessa maneira. Mas é uma coisa que o retorno que me traz não é tão satisfatório na minha percepção de pessoa, às vezes para outra pessoa pode ser, como treinamentos e palestras. Eu adoro viajar, adoro conhecer uma empresa nova, adoro conhecer uma cidade nova. Isso me faz voltar para casa mais novo. Então, não é nem pelo dinheiro, é o que eu faço, é a forma como eu entrego, é o desafio de entrar numa sala, ter 100 pessoas e você ter que fazer aquelas 100 pessoas saindo dali e falar assim, cara, eu vou mudar minha vida, vou mudar minha história. Então, o retorno que isso traz para mim, na minha visão, é mais satisfatório do que eu entrar numa sala com 100 alunos. Então, para você achar o seu posicionamento, para você achar aquilo que você faz bem no mundo, normalmente eu preciso responder essas 4 coisas. Isso não tem a ver com dinheiro, Dal Bosco. Porque uma vez um dos meus alunos era um padre. E quando a gente estava achando o posicionamento dele, eu falei, padre, mas aqui, ó, o último é aquilo que te dá maior retorno. Ele falou, Medeiros, mas isso não é problema para mim, não. Porque quando eu vejo uma família se reconciliar, esse é o meu retorno. Quando eu vejo um pai abraçar o filho que há muito tempo não falava, esse é o meu retorno. E é isso que me faz viver. Então não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com como que aquilo te renova como ser humano, como que aquilo te impulsiona a você querer fazer mais aquilo que você faz. Então, acho que é aí que você acha o seu algo mais. Mas não adianta você achar o seu algo mais se não for algo que você gosta, porque não vai ter continuidade, se não for algo que você faz bem, porque se não for algo que você faz bem, você também não vai ter continuidade, porque as pessoas não vão reconhecer isso em você. E cuidado para não achar que o seu hobby é o que vai dar muito certo no que você vai ganhar dinheiro e vai se tornar cada vez mais profissional. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é, exatamente. Você falava a respeito de uma cidade que lhe surpreendeu, né, e de ambientes que você foi desbravando. Qual é a cidade no Brasil, no mundo, que mais lhe surpreendeu e o porquê? Cara, a cidade no Brasil que mais me surpreendeu, para mim, foi Foz do Iguaçu. Foi a cidade que mais me surpreendeu. Eu ouvia falar de Foz, mas eu conhecia Foz das pessoas falarem do Paraguai, né, de comprar coisas cataratas lá e tal, não sei o quê, cataratas, enfim. Mas assim, era uma forma diferente de ouvir falar da cidade. E eu fui morar em Foz com uma ideia de cidade. E quando eu morei em Foz do Iguaçu, cara, que cidade... Adorei morar em Foz. Para mim foi assim um período muito legal. Eu adorava, às vezes, pegar uma sexta-feira à tarde e com a Denise, a minha esposa, na Argentina, comer uma carne argentina, né? Assistir um show de tango, mesmo ali do outro lado. Pô, era muito legal. Às vezes, você fala do Paraguai, as pessoas não conhecem. O Paraguai, que o brasileiro conhece, são 5 ruas. Você não sabe a cidade que tem depois daquelas 5 ruas. Eu posso te dizer que existem condomínios no Paraguai, que são condomínios de luxo, ali em Ciudad del Este, que são tão luxuosos quanto os de São Paulo. Existem coisas boas para dentro dali, cara, restaurantes, coisas sensacionais. Era muito legal, às vezes, sábado à tarde, eu pegar as crianças e eu cruzar para a Cidade del Este e ir fazer passeios lá dentro do Paraguai, lá dentro da Argentina. Então, assim, foi uma cidade que me deu algo que eu não esperava. Por exemplo, eu vim para Curitiba. Mas eu já esperava que Curitiba fosse uma cidade ordeira, uma cidade muito bem organizada, uma cidade bonita. Então, assim, eu já vim com a expectativa boa para Curitiba. Eu morei numa cidade de colonização alemã, Santa Cruz do Sul. Todo mundo falava, cara, Santa Cruz do Sul é uma princesinha, Santa Cruz do Sul é uma princesinha. E era uma princesinha, né? Mas acho que Foz me surpreendeu nesse ponto.
Medeiros, a gente já está quase chegando ao final do nosso bate-papo. É mais que um podcast, é um bate-papo ultra produtivo, porque a gente gera reflexões aos nossos ouvintes, aprendemos aqui sempre um com o outro. No caso hoje, eu muito com você, como tenho aprendido muito por inúmeras ocasiões que a gente também esteve juntos, seja online ou presencial. Mas tem algum filme ou documentário que lhe marcou ou que tenha total conexão com você, que você indica para quem está nos vendo assistindo? Cara, eu vou falar 3, tá? E vou falar por quê cada um deles. O primeiro é Até o Último Homem, né? Que tem um profissional, um militar da área de saúde, que ele até o momento da guerra ele era desacreditado, e ele, enquanto existia alguém com vida, ele nunca se permitiu voltar da zona de guerra. Ele era médico, eu não lembro se ele era médico ou enfermeiro, mas enquanto tivesse alguém ferido, mesmo os militares de combate já tinham desistido de ir buscar o ferido, ele buscava o ferido e trazia para a base. Por isso que o nome é Até o Último Homem. Ninguém fica para trás. Ninguém ficava para trás. Cara, aquilo me marcou demais. E eu vejo que na vida é muito assim, sabe, Dal Bosco? Eu, como mentor, eu muitas vezes tenho turmas comigo e eu sempre me preocupo até com o último homem, né? Às vezes eu tinha alunos sensacionais que, já tinham uma carreira, mas às vezes eu tinha alunos que eu precisava pegar na mão e vir juntos. E eu confesso para você que eu me preocupava mais com o último homem do que com aquele que estava na dianteira, né? Então eu pensava assim, se eu transformar o último, é porque eu tenho capacidade para transformar o primeiro, porque é muito mais difícil você pegar alguém ferido e trazer ele de volta. Então esse foi um filme que me marcou muito. O segundo filme que me marcou muito foi o Rock, né? Eu acho que o Rock, cara, eu nasci na década de 70, então eu era menino e assisti o Rock. E todas as vezes que eu ouço a música do Rock, eu me lembro de tantas pancadas que eu ganhei na vida. Sou filho de lavadeira, motorista de caminhão, eu era o mais pobre da minha escola, todo mundo ria de mim, que eu andava com tênis furado, todo mundo tinha tênis da Nike, tênis de marca e não sei o quê, mas eu não me abatia com as pancadas que eu tomava. Você não treinava naquela academia do Ivan Dragon, mas treinava, vamos dizer assim, no gelo ou no frio da Filadélfia, subindo aquela escada e vencendo as adversidades da vida. Então, assim, quando eu ouço aquela música do filme, cara, pra mim é diferente. Olha só que bacana você falar a respeito disso, porque um outro podcast, eu digo que eu fui um dos primeiros podcasters do Brasil, porque a gente, anos atrás, lançamos podcasts na época que a gente ainda tinha que explicar o que era um podcast para alguém. E na época, a música de abertura e finalização do podcast era a música tema, né, Eye of the Tiger, do rock, de um dos rocks. E quem fazia a interpretação, encontramos essa versão na época na web, era uma orquestra de Praga, República Tcheca. Uhum. E eles, na época, nos autorizaram a usar no nosso podcast como tema de abertura e fechamento, eles tocando no nosso podcast. Oh, que legal. Tem que ser tua música daqui pra frente, meu Deus. E o terceiro, cara, para eu finalizar sobre essa questão do filme, foi o Resgate do Soldado Ryan. Tem uma cena no Resgate do Soldado Ryan que, para quem não viu o filme, ele era filho de uma senhora que tinha perdido vários filhos na guerra. E ele era o último, né? O único que estava vivo. E aí uma tropa foi determinada para buscar o Ryan. E nessa ida e vinda, muitos soldados que foram buscá-lo ficaram pelo caminho. Inclusive o comandante da missão, que era o tenente. E quando o tenente é ferido, o tenente está olhando para ele, né? Ele chama o Ryan, aí o Ryan baixa, ele vai no ouvido do Ryan e fala assim, faça valer a pena. Inclusive, na minha mentoria, o Imbatível, na frente vem escrito na camisa, imbatível, e atrás vem escrito, faça valer a pena. Por quê? Porque para eu estar aqui hoje sentado contigo, cara, teve muita gente que entregou a sua vida. Minha mãe é uma lavadeira. Quantas vezes minha mãe virou à noite lavando roupa? Para fazer valer a pena a minha história. Meu pai é motorista de caminhão. Quantas vezes meu pai tomou arrebite para virar à noite dirigindo, porque ele precisava entregar a carga, porque precisava mandar o dinheiro para casa,
para fazer a minha vida valer a pena. Quanto que os meus filhos pagaram de mudar de 2 em 2 anos, perderam, às vezes, algumas amizades importantes para fazer valer a pena a minha profissão. Então, assim, o resgate do soldado Ryan, para mim, marca muito, porque todos os dias eu não vou dizer, porque seria mentira minha, mas todas as vezes que eu estou numa encruzilhada, todas as vezes que eu tenho um novo desafio, eu costumo olhar para o espelho e me perguntar, o que vale eu fazer para valer a pena? Qual decisão eu devo tomar? Qual delas mais vale a pena? Né? O que eu preciso fazer hoje para valer a pena? Qual desafio eu preciso cumprir? Qual suor eu tenho que entregar? Qual obstáculo eu preciso ultrapassar para valer a pena? E o meu desafio, Balbosco, o seu desafio e o seu desafio que está aqui nos assistindo é fazer o seu presente, nós abrimos falando sobre a vida que é um presente, é fazer o seu presente valer a pena. Faça como o soldado Ryan, faça a sua jornada, a sua vida, a sua carreira, o seu papel de pai, o seu papel de mãe, o seu papel de profissional, de mentor, a sua jornada aqui valer a pena. Esse é o seu objetivo, esse é o seu legado. Faça valer a pena. Falei aqui com o Antônio Medeiros e como está lá no próprio site dele. O melhor palestrante de liderança do Brasil. E aí você pergunta, Dal Bosco, mas quem falou isso? Antônio Medeiros e agora Dal Bosco. Valeu, meu caro. Obrigado pela presença. Foi um prazer. Um abraço a todos vocês e mais uma vez, faça valer a pena. Pessoal, vou deixar o contato dessa fera logo aqui na descrição, seja por LinkedIn, Instagram e também o site dele. Afinal, se você tem empresa aí que quer contratar essa fera para dar um soco no estômago, né? Um choque de realidade na sua equipe e realmente fazer valer a pena, ou então com uma frase, como tem, se eu não me engano, na saída do portão do BOP no Rio, que é vá e vença. Né? Então, se você quer isso aí para o seu time, conta com essa fera aqui.